Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade, que nós vamos encerrar ele hoje, sem esgotar o assunto, evidentemente, né, com o resumo teórico da força motriz das ações do homem. Vou ler de novo. Resumo teórico da força motriz das ações do homem. Questão 875. 872, não é questão, né? É um item. 872, certo? Aí amanhã nós vamos entrar no capítulo 11º, que é a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Tá bom. Resumo teórico da força motriz das ações do homem. 872. A questão do livre-arbítrio pode ser assim resumida. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica também não estão previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por provação ou por expiação, escolher uma existência em que sentirá as seduções do crime, seja pelo meio em que se encontra, seja por circunstâncias inesperadas, mas ele é sempre livre para agir ou não agir. Assim, quando se está no estado de espírito, o livre-arbítrio consiste na escolha da existência e das provações, e no estado corporal, na capacidade de ceder ou resistir às atrações a que somos voluntariamente expostos. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Livre-arbítrio, arbítrio pleno no plano espiritual e aqui, encarnados, para que lado que nós vamos de acordo com as provas e expiações que nos se apresentam. O espírito desprendido da matéria, no estado errante, entre uma encarnação e outra, escolhe suas futuras existências corporais conforme o grau de perfeição a que chegou, e, como dissemos, é sobretudo nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe às provações que ele mesmo escolheu, e para ter ajuda para superá-las, pode invocar o auxílio de Deus e dos bons espíritos. Aí tem uma citação aqui da questão 337, se você quiser pausar o vídeo e olhar, questão 337. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa do mal, nem mérito do bem. Isso é de tal modo reconhecido que no mundo sempre se dirige a censura ou elogio à intenção, isso é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Portanto, o homem não poderia procurar uma desculpa para suas falhas no seu organismo, sem com isso abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano, assemelhando-se então ao animal. Se fosse assim, para o mal mesmo valeria para o bem. No entanto, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de assegurar o seu mérito, e não cogita de atribuí-lo aos seus órgãos, o que prova que instintivamente não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao melhor dos privilégios de sua espécie, a liberdade de pensar. É muito comum quando a gente erra, a gente fala assim, foi o encosto, foi o diabo, foi uma má influência, alguma coisa assim. Agora, quando eu faço bem, aí fui eu, né? A fatalidade, como é vulgarmente conhecida e entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a importância. Se essa fosse a ordem das coisas, o homem seria uma máquina destituída de vontade própria. Para que serviria sua inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os atos, em todos os seus atos, pela força do destino? Tal doutrina, essa ideia da fatalidade, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, consequentemente, não mais haveria o bem e nem o mal, nem crimes ou virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por erros que não dependessem dela, nem recompensá-la por virtudes das quais não teria o mérito. Tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, pois o homem, que iria esperar tudo do acaso, nada tentaria para melhorar sua situação, pois isso não lhe acrescentaria ou diminuiria coisa alguma. E não teríamos a evolução do ser humano como nós temos hoje, com a tecnologia, etc, etc, tudo que foi criado.
né? A fatalidade não é, entretanto, uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que desempenha como consequência do tipo de provação escolhida por seu espírito. Provação, expiação ou missão. Fatalmente, ele sofre todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Mas a fatalidade termina aí, pois depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos é subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca através de seus atos, sobre os quais os espíritos podem exercer influência através dos pensamentos que lhes sugerem. Aqui Kardec faz uma alusão à questão 459. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam, pois são consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, uma vez que o homem pode modificar seu curso através da prudência. Não há fatalidade nos atos da vida moral. Não há fatalidade nos atos da vida moral. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta e inexorável à lei da fatalidade, pois não pode escapar da sentença que fixa o término de sua existência, nem tampouco do tipo de morte que deve interromper-lhe o curso. Segundo a doutrina comum, vulgar, o homem tiraria... Deixa eu acertar aqui, peraí, eu começo de novo. Aí. Segundo a doutrina vulgar, o homem tiraria todos os seus instintos de si mesmo. Eles seriam provenientes ou de sua estrutura física, da qual ele poderia não ser o responsável, ou de sua própria natureza, na qual ele pode procurar desculpar-se a seus próprios olhos, dizendo não ter culpa de ser assim. Ah, Deus me fez assim, Deus criou eu assim. Não é verdade. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, se pratica o mal, ele cede a uma má sugestão exterior, ela lhe deixa toda a responsabilidade, pois reconhece-lhe o poder de resistir, o que é evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há tentação irresistível. O homem sempre pode tapar os ouvidos à voz oculta, que em seu foro íntimo o induz ao mal, da mesma forma que pode tapá-lo a voz material de alguém que lhe fale. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e solicitando para isso a assistência dos bons espíritos. É isso que Jesus nos ensina na sublime oração dominical, no Pai Nosso, quando manda que digamos: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa determinante de nossos atos depende evidentemente de todos os ensinamentos dados pelos espíritos. Ela não é apenas sublime em moralidade, mas acrescentamos que ela eleva o homem a seus próprios olhos, mostra-lhe que é livre de sacudir um jugo obsessor, como é livre de fechar sua casa aos importunos. O homem não é mais uma máquina que age por um impulso independente de sua vontade, é um ser racional que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos, bom e ruim, né? E acrescentamos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa. Não deixa de agir por si mesmo, uma vez que definitivamente ele não é senão um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito errante. Portanto, os erros que cometemos têm sua origem na imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral que um dia terá, mas que não deixa de ter seu livre arbítrio. A vida corporal lhe foi dada para purgar-se, tirar de mim, de suas imperfeições. A vida corporal lhe foi dada para purgar-se de suas imperfeições através das provas a que se submete, e são exatamente essas imperfeições que o tornam mais frágil e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos que aproveitam a ocasião para tentar fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. É uma provação que terá de recomeçar, e isso pode durar muito tempo. Quanto mais se purifica, mais diminuem suas fraquezas e menos vulnerável ele fica àqueles que o induzem ao mal. Sua força moral cresce proporcionalmente à sua elevação,
e os maus espíritos se afastam dele. Mais bons ou menos bons, todos os espíritos, quando encarnados, constituem a espécie humana. A espécie humana é composta de espíritos mais elevados ou menos elevados. E como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque aqui vemos tanta perversidade. Portanto, empenhemos todos os nossos esforços para não retornar a esse mundo após essa passagem e para que mereçamos ir descansar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina inteiramente e onde nos lembraremos de nossa passagem pela Terra como um tempo de auxílio. Olha, o mais importante de tudo isso, para ficar bem frisado na nossa mente, é que nós temos o livre-arbítrio pleno no plano espiritual. E aqui nós temos o livre-arbítrio relativo, que eu vou para as consequências dos meus atos. Então aqui eu decido se eu vou para a prova aqui. Passei na prova, vou para a página 20, por exemplo. E lá na página 20 tem todas as consequências de eu ter passado nessa prova e as próximas provas que virão. Passei na prova? Não. Então eu vou para a página 10, que tem as consequências de eu não ter passado por essa prova e que depois me traz de volta para essa prova outra vez. O que tem na página 10 e o que tem na página 20, eu escolhi lá no plano espiritual. Se eu não tenho condições evolutivas ainda, alguém me ajudou a fazer esse plano. Mas lá é que eu decidi quais são as consequências diante das provas e diante das expiações. Lá no plano espiritual, meu livre-arbítrio pleno. Quais são as provas, quais são as expiações, quais são as provações, tudo isso lá no plano espiritual. Aqui na Terra, eu me coloco naquelas condições, de acordo com o meu plano encarnatório, e aí as consequências de cada decisão importante que eu tenho que tomar me mudam de página do meu grande livro da vida, não é? Metaforicamente falando, e aí lá tem as consequências que eu e os mentores planejamos de acordo com a decisão que eu tomasse aqui na Terra. Isso que é importante. Única fatalidade, desencarnação, eu vou desencarnar. Outra fatalidade, eu vou ser perfeito. Fora isso, não tem. Tudo depende do meu livre-arbítrio e não dá para eu jogar a responsabilidade para outra pessoa. Não dá para jogar a responsabilidade para outra pessoa. Tudo que acontece na minha vida diz respeito a decisões que eu tomei ou que eu deixei de tomar, porque também não tomar uma decisão diante de uma prova também é passível de me levar para uma página qualquer do meu planejamento encarnatório. Ah, não está tomando decisão? Então, muitos de nós colocamos assim, olha, a prova é tão difícil que se por um acaso eu não conseguir passar, seria bom, né, se eu desistir de lutar, seria bom eu ter esse tipo de reação. Sabe quando você escreve um lembrete para você mesmo no livro? Eu faço muito isso. Eu estou aqui no livro, aí eu escrevo assim, não esquece de falar tal coisa. Ou numa palestra. Às vezes eu vou fazer a palestra, eu não levo mais nada escrito para fazer a palestra, está tudo na cabeça. Às vezes eu levo no computador por causa do data show e tal. E aí no rodapé eu escrevo para mim assim, não esquece de contar aquela história, a história tal. Né? Isso normalmente eu faço para não esquecer realmente, para poder contar. E é assim que a gente faz o nosso planejamento encarnatório. Né? Olha, eu tenho que passar por uma prova até os 30 anos, já estou com 35, não passei, acontece tal coisa na minha vida para eu me lembrar disso e acordar para a vida. Também tem essas coisinhas, esses lembretezinhos no meu planejamento encarnatório. Olha, só para encerrar então esse resumo, que é fabuloso na minha opinião, resumo teórico da força motriz das ações do homem, o Espiritismo não tem a ideia de ser exclusivista, de que só nós sabemos das coisas, mas ele nos dá condições de saber aquilo que a gente quer saber e estudar para se melhorar.
eu assistia um pedaço de um podcast onde vai um pastor que ele dizia assim: olha, o povo de Israel teve a Torá, os muçulmanos têm o Corão, nós temos a Bíblia, e então cada um vai seguir a sua religião. E aí o entrevistador perguntou para ele, o rapaz que apresenta o podcast perguntou para ele: mas e essas pessoas que estão que não conhecem Jesus, que não conhecem a Bíblia? Ele disse assim: olha, Deus é justo, e como eu entendo a Bíblia, ele vai me dar mais oportunidades de ir para o céu, porque eu conheço ele. E para os outros ele não vai dar essa oportunidade porque ainda não o conhecem. Aí o rapaz que apresenta o podcast falou: então os outros vão todos para o inferno? Aí ele disse assim: não, aqueles que não conhecem Jesus por ignorância, Deus vai levá-los para o céu porque eles não tiveram oportunidade. Agora eu que tive a oportunidade de conhecer, eu também vou para o céu. Mas se eu tiver a oportunidade de conhecer e não fizer direito, eu vou para o inferno. Eu fiquei pensando, falei: peraí, por que Deus me fez nascer aqui no Ocidente, então, onde a gente conhece Jesus? Me fizesse nascer lá na China, me fizesse nascer lá na Índia, onde eu não conhecesse Jesus, que era mais fácil, o céu estava garantido para mim. Por que me colocar nessa situação? Olha que injustiça que ele fez comigo. Porque aí eu conheço Jesus e não sou cristão, não ajo de acordo com ele, eu vou para o inferno. E o outro que nunca conheceu Jesus e vive lá nesses outros países que eu falei, lá no Oriente, e aí eles vão para o céu porque não conheceram Jesus? Oh, que maldade comigo! Para que isso? Ah, não dá para entrar nos desígnios divinos. Mas aí tem um atributo que Jesus disse que sobre Deus que não bate. Que Deus é infinitamente bom, mas também é infinitamente justo. E se ele é infinitamente justo, ele não vai dar prerrogativas de salvação para alguns sem fazer absolutamente nada, e outros, porque têm conhecimento, vão ficar na berlinda, vai para o inferno, vai para o céu. Isso seria injustiça. A única coisa que explica essa diferença chama-se reencarnação, que está contida, junto com muitas outras informações, aqui no Livro dos Espíritos. Estudar o Espiritismo é importantíssimo para entendermos, no mínimo, a justiça divina. É isso, sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã nós vamos começar o capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Beijo para você que fica, tchau.